Pessoal, tudo bem? Hoje irei ler para vocês um artigo que escrevi na semana passada para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para quem quiser ler aí na íntegra sem os meus comentários. Vou ler então este artigo e fazer pequenos comentários aí dentro da temática. O artigo então se intitula Bem Comum, Interesse e Convenção. Esse artigo, pessoal, ele é voltado mais para a questão em parte política, em parte moral, né? Embora aqui eu já o faça de um modo mais abstrato, digamos assim. Então não vão ser coisas destinadas a fatos políticos atuais, etc., mas sim a interpretação de um modo mais geral, sobretudo perpassando esses três conceitos aqui: bem comum, interesse e convenção. Eu começo ali pelo bem comum, depois mostro como ele advém da questão dos interesses e chego na convenção. E dentro disso tudo também estão minhas tentativas de demonstrações, embora aqui fragmentárias, acerca do que venho pensando enquanto filosofia egóica. Então, parte desse artigo, embora eu não fale explicitamente aqui, também se destina a interpretar o mundo por esse viés. O mundo que eu digo, assim, pelo menos o que está no mundo relativo a esse tema, né? Então vamos lá, começando. Quando lançamos o olhar contemplativo sobre o turbilhão da vida social, duas perspectivas saltam aos olhos, muitas vezes rodeadas de elementos insolúveis. A primeira delas refere-se às necessidades e aos meios comuns entre os indivíduos, enquanto a segunda diz respeito à gigantesca diversidade entre eles, bem como a diferenciação contínua, a qual, no mínimo, a diferença temporal, ou seja, a passagem do tempo, já impele. A primeira, quando expandida e normalizada, ou seja, a perspectiva relativa ao bem comum, justifica determinadas leis, ações em prol da comunidade, filosofias voltadas ao bem comum, e até mesmo certa adesão a determinados meios cuja tendência é a massificação. Já a segunda, ou seja, aquela perspectiva voltada à grande diferença entre os indivíduos, zomba imediatamente de todos esses pontos, porque a multiplicidade ela inerente gera um necessário ceticismo irônico ante as tentativas de unificar a força que, no fundo, não tem unidade. Então, nesse primeiro parágrafo, basicamente, eu oponho essas duas perspectivas, embora, claro, elas podem ser... Aquelas estão... Né, eu as oponho para termos uma visão mais clara de tudo isso, mas podemos pensar também, e isso seria um tema para um outro artigo, no entrelaçamento delas, né, digamos assim. Certo? Mas basicamente, então, opõe duas coisas, ou seja, a visão das pessoas ou da sociedade enquanto os meios em comuns que existem entre elas, certo? Isso aí podem, peço para que vocês façam um exercício imaginativo para pensar o que são bem comuns. Na verdade é uma coisa meio óbvia, certo? Por isso eu não, inclusive, relato aqui exemplos, né, porque a ideia é que isso aqui possa ter determinada abstração que abarque casos gerais, né? Então, ou melhor, casos específicos. Então, são referências gerais, mas que precisamente por isso a ideia é que elas possam abarcar casos reais específicos. Então, quem quiser tentar imaginá-los aí por si mesmo, nesses casos específicos, é interessante. Então, basicamente, eu ponho essa questão da perspectiva voltada aos meios comuns. E por que eu falo comuns entre aspas? Porque ali eu já estou, obviamente, querendo que o conceito, ou mostrando que esse conceito irá ser aprofundado posteriormente. Ou seja, ali já não é para pensar o comum de um modo óbvio, digamos assim, certo? Porque não tem nada de óbvio nisso. Então eu oponho essa perspectiva. A segunda que é, então, quando a gente olha para o mundo, né, para as pessoas e pensa-os enquanto diferença. Ou seja, um tentando se diferenciar do outro e não só tentando, mas naturalmente diferente.
E não só as pessoas em si, embora que, obviamente, esteja mais dirigida à questão de pessoas. Mas quando a gente observa tudo na natureza, tudo é diferente. Não sei se vocês já pensaram pensar nesse sentido, tá? No mundo. Mas pensem bem, tudo que vocês observam, etc. Mesmo aquilo que é igual, por exemplo, duas canetas, elas não são iguais no sentido total, certo? Se elas forem completamente idênticas, mesmo no nível molecular delas, ou seja, no nível quântico, vão haver diferenças, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que o mundo ele só é igual, entre aspas, ou há coisas iguais no mundo de um modo aparente. Né? Porque o que impera no fundo de tudo é a desigualdade. E essa desigualdade ela vai se mostrar presente mesmo nas coisas que a gente julga como iguais. Mais para frente eu vou mostrar que tem uma relação entre convenção e essa questão da igualdade. Tá? Digamos que convencionamos em parte aquilo que tendemos a ver como coisas iguais entre os indivíduos. Né? E partimos disso para criar outras coisas. Mas que na verdade não deixa de ser no fundo uma convenção. Então, parte da crítica que eu vou fazer posteriormente ali é justamente porque a gente começou a elencar isso dentro da sociedade como se fossem coisas já dadas e às quais devemos nos submeter. Então, aquilo que é convenção, que parte disso, acaba por não ser visto mais como convenção, mas como uma regra absoluta, o que então é um erro. Então, é isso que eu quero desmistificar, digamos assim, nesse texto. Tá? Mas vamos chegar lá. Então, acredito que vocês entenderam aí essas duas perspectivas, ou seja, uma, quando a gente olha a sociedade, basicamente tentando ver as coisas enquanto meios em comum entre os indivíduos, certo? E outra que vê as coisas enquanto diversas entre si. E que por isso eu termino então o parágrafo dizendo que a gente tende a ver por essa perspectiva as coisas segundo um ceticismo irônico, ante as tentativas de unificar a força que no fundo não tem unidade. Então muitas vezes a gente está tentando fazer isso enquanto seres aí, culturais, né? Ou, como dizia Aristóteles, enquanto homens políticos, né? Ou seja, o ser humano é um animal político, digamos assim, para Aristóteles, né? Então, enquanto animal político, enquanto um ser na sociedade, a gente tende, em certo aspecto, a tentar unificar as coisas, em parte por meio dessas observações de que determinadas coisas são iguais, né? Mas que, no fundo, muitas dessas coisas que a gente acha que, ou pelo menos que a gente tenta unificar, na verdade, elas não têm uma unidade. A gente fica tentando unificar algo que não tem unidade. E isso, porém, traz resultados, em parte é o que eu vou falar nos próximos parágrafos. Então vamos seguir. Da primeira perspectiva, somada a outros nuances mais ou menos ideológicos, por que eu digo isso aqui, mais ou menos ideológicos? Porque, na verdade, só a perspectiva de que existe bem comum, ela não leva a tudo isso que eu vou falar posteriormente aqui. Mas, na verdade, é ela, né, como, digamos, um núcleo, um motivo principal, só que quando a gente associa a ela várias outras coisas, em parte ideológicas também, é que vai dar determinado resultado que eu vou comentar posteriormente. Então, da primeira perspectiva, somada a outros nuances mais ou menos ideológicos, nasce a ilusão do altruísmo estatizado, enquanto a segunda expõe a realidade egóica do mundo. Aquela induz a igualdade forçada, enquanto esta afirma a desigualdade espontânea em tudo naturalmente presente. Então, eu falei um pouquinho disso anteriormente ali, né? Como que há uma desigualdade espontânea em tudo. Então, mesmo que a gente tenta unificar, seja através de leis ou de qualquer outra coisa, né? Unificar as coisas, sempre vai haver uma desigualdade espontânea. E mesmo quando a gente tenta tornar tudo igual, vão surgir novas desigualdades. A gente pode ver isso dentro das várias hierarquias, né? Inclusive políticas. Certo? Isso não ocorre só na natureza, mas também dentro da sociedade. Ou seja, quando a gente tenta igualar pessoas, gêneros, não sei o que, você vai gerar apenas uma nova reorganização dos valores e uma nova reorganização hierárquica, que então vai gerar uma nova desigualdade que não foi intencionada no início, ou seja, que não era intencional. Então há sempre essa questão da desigualdade. Por exemplo, o próprio sistema, aí, vamos dizer, o socialismo, por exemplo, quando ele ocorre na realidade dos fatos, ele não ocorre segundo a intenção
primeva, ou primeira. Qual que é a intenção dele, entre aspas? É igualar todo mundo, certo? Em termos econômicos, etc. Claro, os vários tipos de socialismo vão tentar igualar em certas instâncias, né? O socialismo antigo em termos econômicos. O socialismo de hoje vai querer igualar em outros aspectos, sei lá, igualar os gêneros, igualar, enfim, outras coisas, né? Mas então, quando a gente observa na realidade o que aconteceu quando a gente tentou igualar, a gente não, né? Os socialistas tentaram igualar a sociedade, por exemplo, em termos econômicos, o que aconteceu na verdade, ou seja, na realidade dos fatos? Não foi essa a intenção. E sim se criou uma casta, né, desigual em relação a todos os outros que foram considerados iguais, digamos assim, né, que foi a massa da sociedade. E esta casta, então, de fato, ela acabou não só desenvolvendo uma desigualdade em termos de poder, né, de mando, poder político, mas também de poder econômico. Né? Então, nos regimes socialistas, geralmente vai ter uma casta que detém os meios econômicos e políticos simultaneamente, né? E exatamente por isso ela é completamente desigual de todo o resto. Ou seja, quando a gente tenta igualar do modo máximo, você gera a máxima desigualdade. Você não gera a máxima igualdade. Então, dentro de. Agora, imagine todos os movimentos, né, atuais que estão tentando igualar as coisas. Né? Então, o que vai acontecer? O que já está acontecendo? Obviamente, não é a igualdade. Está se acontecendo. O que se está acontecendo é a geração de novas desigualdades, que não necessariamente são intencionais. Claro que podemos pensar que há agentes que, já pressupondo isso que eu estou falando, ou que já sabem isso, eles vão gerar esta desigualdade a partir de uma igualdade de um modo racional, ou pelo menos intencional. Porque eles já sabem isso que eu estou falando. Né? De algum modo, né? Seja intuitivo ou racional, enfim. Né? Então eles já sabem que não vai igualar, mas que vai acontecer uma outra coisa. E talvez eles estejam buscando esta outra coisa. E nesse sentido, pelo menos, estão sendo mais realistas. Né? Mas agora, a massa dos, por exemplo, militantes, eles nunca pensam assim. Eles nunca conseguem ver as coisas deste modo mais realista. Ou seja, que uma igualdade à força vai gerar novas desigualdades. Né? Mas, enfim, continuando. Como a primeira já carrega em si certo ideal, uma vez que a ideia vulgarizada de bem comum, da qual vem posteriormente a ideia de bem coletivo e que na prática torna-se o bem comum estatizado, traz em si certa imposição abstrata da linguagem da realidade, ou seja, vou ler agora pulando parênteses, tá? Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Como a primeira, ou seja, a perspectiva do bem comum, né? Já carrega em si certo ideal, uma vez que a ideia vulgarizada de bem comum traz em si certa imposição abstrata da linguagem sobre a realidade, ela nunca é realmente alcançada e seus frutos políticos e psicológicos, ao longo do tempo, quando exacerbados, são respectivamente as tiranias e o ressentimento. Ora, apenas tiranos podem tentar impor com altos custos as possibilidades e potências que a própria realidade concreta não engendrou por si mesma em meio às desigualdades espontâneas. E o espírito ressentido é o destino daqueles que projetarem em seus horizontes expectativas irreais, relações artificiais e sonhos utópicos. Tudo isso também nos indica, obviamente, que quanto mais bens comuns postiços e objetivos coletivos forem inventados abstratamente, tanto mais impossível serão alcançá-los, induzindo a humanidade, ou pelo menos algumas sociedades, a uma busca desenfreada e maníaca por algo inatingível. Então, acredito que esteja mais claro, né, esse parágrafo aqui. Não precisa de tantos comentários assim. Né? Talvez aqui dentro do parêntese, quando eu digo da qual vem posteriormente a ideia de bem coletivo e que na prática torna-se o bem comum estatizado, eu acho que eu estou relacionando os dois conceitos, né? Bem comum e bem coletivo. São coisas distintas, tá? É porque assim, na tradição liberal você tem a questão de bem comum. Tá? Esse conceito aqui, na verdade, ele vai para além da questão política atual, de esquerda, direita, etc. Porque ao longo da história da filosofia você tem essa ideia de bem comum por vários autores de espectros distintos. Né? Só que a minha discussão aqui não é só o conceito.
né? Não é exatamente o conceito, o que é o bem comum, etc. Né? Embora aqui dentro do parênteses eu faça essa ligação. Ou seja, que a gente pode pensar que o bem comum, que era tido antes, né, por bem comum, e que em parte é hoje também tido por bem comum, mas que eu digo assim, em termos de tradição, né, em questão histórica, foi sendo passado para frente como bem comum, né, dentro das ideologias do século XX, ele acaba virando uma espécie de bem coletivo, que na verdade já tem uma influência dessas questões do Estado. Né, e que por isso, então, podemos pensar que essa evolução, entre aspas, né, evolução não no sentido de ser positivo, mas no sentido de ser algo progressivo, então, digamos que essa evolução do conceito de bem comum ele acaba se unindo com as questões do estatismo, então aquilo que era apenas bem comum passa a ser um bem comum estatizado, ou seja, um bem coletivo, entre aspas. E exatamente por isso os socialistas tendem a usar bastante esse termo, né, de coletivo. Né? Mas a visão deles não é necessariamente que seja o coletivo independente do Estado, né? Mas justamente eles vão usando coletivo para cada vez mais aquilo que é antes como um bem comum desestatizado vire um bem coletivo que passe a ser de algum modo estatizado. Certo? Então, por exemplo, sei lá, a água é um bem comum, ou seja, todo mundo demanda água. Só que então a água para eles, por exemplo, não poderia ser, como é um bem comum, ela também tem que ser um bem coletivo estatizável. E daí em diante. Então tudo eles vão passando para dentro disso. É por isso que a tendência no século XX até hoje é o estatismo. Porque foi se pegando o que era bem comum e foi se tentando coletivizar isso, digamos assim. Certo? Ou tirar isso da questão da propriedade privada do mercado e indo passando isso para dentro do Estado. Embora, como sabemos, né, como acho que eu já disse em outros vídeos, mas é uma questão que eu pretendo explorar posteriormente, né, não existe propriedade, ausência de propriedade. Né? Quem dá propriedade é a força. Então, em parte nesse sentido, se o Estado ele tira a sua propriedade, não quer dizer que ele coletivizou ela. Na verdade, ele só passou a propriedade para ele, portanto, porque ele tem agora poder sobre o que era seu. Ou o que não tinha dono, por exemplo, também. Né? Se não isso é muito simples. Se não é você que tem o poder suficiente para determinar os rumos de determinada propriedade, simplesmente não significa que ela é pública ou ela é coletiva, e sim que ela tem outro dono. Né? Por exemplo, a rua não é sua. A gente é educado para achar que é um bem coletivo. Mas na verdade não. É um bem do Estado, então a propriedade é dele. E você só tem, digamos que um usufruto que ele cede, mas na hora que ele não quiser mais que você use, você não vai usar. Então ela não é sua, não tem nada de seu na rua. Né? Ou em qualquer coisa pública. Na verdade, a gente vive um certo engano linguístico, né? Em chamar as coisas de públicas ou de coletivas, né? Achando que com isso a gente está participando realmente daquilo ali enquanto propriedade, né? Mas nem sempre, ou na maioria das vezes não. A gente só está participando enquanto alguém que age ali em cima daquela propriedade de outra pessoa. Do mesmo modo que você entra, por exemplo, num bar, né, sendo que ele não é a sua propriedade, ele é a propriedade privada, ou pelo menos era para ser, né? Em função dos impostos, a gente sabe que o próprio conceito de propriedade é relativizado, né? Justamente porque o imposto progressivo ele tende a ser um meio de ir tirando a propriedade. O próprio Marx já afirmava isso, certo? Que um dos meios de você alcançar um impacto socialista seria justamente ir criando mais impostos até que a propriedade ser expropriada, digamos assim. Então, só que de um modo subreptício, né? Porque as pessoas vão sendo tão taxadas que elas não estão notando que a propriedade não é mais delas. Né? Mas se você tem uma propriedade e ela é taxada, quer dizer que ela não é totalmente sua. Se você tem que pagar por algo que você já tem, é algo que não faz sentido, certo? Porque se você já tem, você já tem. Agora, por que você tem que continuar pagando pelo que você já tem? Então quer dizer que você não tem. Né? Só que, obviamente, a questão linguística criada aí por cima de não, é um bem público, é um bem coletivo, ele vai camuflando a realidade dos fatos.
né? De modo que as pessoas não conseguem enxergar as coisas como realmente são, e muitas vezes já é tarde demais, né? Quando elas já perdem as coisas, né? Para quem é o verdadeiro dono delas. Então, vamos prosseguir aqui no texto. Isso tudo aqui, tá, pessoal? Vocês podem pensar em fatos que coincidem com isso aqui, apesar de estar escrito de um modo mais abstrato. Então, por exemplo, aqui, ó. Tudo isso também nos indica, obviamente, que quanto mais bens comuns possíveis ou objetivos coletivos forem inventados tratamento, tanto mais impossível será alcançá-los, induzindo a humanidade, ou pelo menos algumas sociedades, a uma busca desenfreada e maníaca por algo inatingível. Então, isso aqui não necessariamente eu estou falando apenas de coisas que vão acontecer no futuro, mas coisas que já são existentes, digamos assim. Então, imagine só, por exemplo, uma busca por uma suposta alteração do clima da Terra, certo? Porque já existem entidades, ONGs, governos, etc., falando que a gente muda o clima da Terra completamente a partir de coisas que a gente faz. Certo? Então, mudar, segundo eles, para melhor este clima, ou não deixar que esse clima se altere, é um objetivo abstrato posto para a humanidade, ou para determinadas sociedades. Certo? Mas se nós supomos por um minuto que não só que isso pode não ser completamente uma verdade, mas que também pode ser inatingível, então já temos um exemplo para esse parágrafo aqui. Certo? Porque é uma espécie de objetivo coletivo, mas que é imposto de um modo abstrato. Então a humanidade fica buscando algo que não consegue. Né? A mesma coisa é a igualdade, por exemplo. A igualdade ela é só um conceito abstrato. A realidade mostra, como eu estava dizendo lá no início, que as coisas são desiguais espontaneamente. Ninguém consegue mostrar nada que seja igual na realidade. Né? Aí você fala, não, os humanos são iguais porque eles são da mesma espécie. Mas ser da mesma espécie não implica igualdade. Porque embora a gente tenha alguma consonância, né, a gente tem muitos outros fatores internos a cada indivíduo que os torna desiguais. Certo? Desde as questões psicológicas até fisiológicas. Né? Então, qualquer salto que a gente dê a partir de um fundamento que a gente julga que é igual, já tem um quê de arbitrário. E tem um quê de convencional. Isso não quer dizer que as sociedades não tenham que ter convenções. É claro que, racionalmente, os seres humanos tentam buscar convenções, né, para se darem em sociedade. É uma coisa que eu vou falar posteriormente no texto. Mas não deixam de ser convenções. O grande problema é quando as convenções passam a não serem vistas como convenções, mas serem vistas como algo completamente que está para além da convenção humana, entende? Quando já vira algo que vira uma lei, né, quase natural, digamos assim, e que, portanto, já tende a sair da esfera de poder do indivíduo. Continuando. Mas, por que eu falei igualdade? Rapidamente vou falar. Porque também não deixa de ser uma busca que se tornou desenfreada e maníaca. Então, o Ocidente está, né, em busca da igualdade. Aí a gente começa a enfiar a igualdade em tudo. Então, tudo tem que ser segundo o conceito de igualdade. Né? Vai colocando isso em tudo, desde as coisas do direito até na arte, até na educação, até na política, tudo tem que ser segundo isso. Então, vira uma busca desenfreada, porque isso nunca é atingido na realidade, certo? Mas a humanidade fica lá, buscando, buscando, buscando. E com o tempo isso gera, como eu disse ali, ou tirania ou ressentimento. Por que tirania? Porque para isso, para criar algo que a própria realidade já nega em sua essência, você tem que ter muito poder. E o poder concentrado gera tirania. Ali eu explico de um outro modo, né? Mas um dos outros meios seria esse. Explicar isso. Por que nasce tiranias a partir dessas ideias completamente abstratas. Né? Que é o que eu vou falar no próximo parágrafo. Né? E também gera um ressentimento. Em parte, por quê? Porque justamente o que é o ressentido? Né? Muito do ressentimento nasce de uma busca por algo que é inatingível em si.
ou que foi prometido e nunca é cumprido, e daí em diante. Certo? Então, a partir de uma pressuposição completamente abstrata, ou de um ideal completamente abstrato, é comum que se tenha determinados ressentimentos a partir disso a longo prazo. Né? Por quê? Porque esse ideal nunca é atingido, porque ele é impossível mesmo. Só que como ele não é atingido, o indivíduo que o queria, achou que ia ter aquilo, nunca tem. Então o que ele é gerado nele? Um ressentimento. Então desde o início seria muito mais fácil ele ter posto o pé na realidade e falado, bom, a realidade é essa aqui. Então eu vou buscar algo a partir de uma realidade, não de uma idealidade. Certo? Continuando. Mas, nesse sentido, por que uma irrealidade pode gerar uma tirania real? Porque é possível usar o instinto de rebanho e o imaginário coletivo em prol de uma irrealidade, de modo a acumular poder suficiente para a criação de meios tirânicos. O que não implica que aquelas irrealidades primeiras se concretizarão. É quando, então, o bem irreal torna-se o pretexto para a crueldade real. O futuro abundante para a expropriação presente. A justiça coletiva ideal para a injustiça contra o indivíduo real. Bom, isso aqui a gente pode ver em praticamente todas aí as tiranias, principalmente do século XX, né? Desde o comunismo, passando pelo fascismo, nazismo, etc. Né? Ou seja, que o bem irreal torna-se o pretexto para a crueldade real. O futuro abundante para a expropriação presente. A justiça coletiva para a injustiça contra o indivíduo real. Então as pessoas põem na cabeça um determinado conceito, né, e por ele elas podem fazer qualquer coisa na realidade. Então aquele conceito ele justifica as ações danosas na realidade. Né? E isso, claro, estou pondo os exemplos aqui mais drásticos aí do século XX, mas até hoje a gente vê em parte isso. Certo? Acontecendo nas próprias democracias. Por exemplo, a democracia ela promete isso aqui, um futuro abundante através da igualdade. Né? Mas não deixa de ser um futuro abundante como um pretexto para a expropriação presente, porque os impostos aumentam, só aumentam. Imposto é expropriação, certo? Justiça coletiva ideal para a injustiça contra o indivíduo real. Isso também acontece, certo? A gente vê, por exemplo, aí em termos de Suprema Corte, né? Fazendo o que? Justamente isso. O quê? Colocando um conceito de, sei lá, honra, a burocracia, etc. Só que para se atender a este conceito, né, que você não poderia ir contra ele, você vai e prende o indivíduo real. Você comete uma injustiça contra o indivíduo real que pede a sua liberdade de expressão, por exemplo. Certo? Daí em diante. Então a gente pode pegar muitos fatos, né, corriqueiros até, e colocar aí dentro para interpretar essas partes mais gerais. Bom, continuando. A dissonância cognitiva, que é um conceito que a gente já usou inclusive aqui em outros vídeos, aqui torna-se a regra, porquanto passe a haver a irrealidade imaginada ganhando poder na mesma medida em que a vida real individual perde seus meios e seu poder. É-se dominado por espectros conceituais, sujeitado à autodestruição psicológica ou física e à subjugação graduais, de modo muitas vezes imperceptível. O ciclo do abuso político e ideológico instala. Então aqui eu vou dizendo como que essa questão da tirania ela parte lá daquela questão inicial, né, e vai adentrando tudo, né, até chegar num ciclo abusivo político e ideológico. E de fato muitas vezes isso é imperceptível e só vai ser perceptível depois que os estragos já estão feitos. Ou seja, nem sempre essa subjugação, né, do poder político, por exemplo, sobre os indivíduos, ele é óbvio. Muitas vezes ele só vai aparecer depois, só que ele está acontecendo, digamos assim. Certo? E aqui é o caso, né, as linguagens de política com a linguagem da psicologia, né? Por isso que eu falei o ciclo do abuso, né? Porque como a gente sabe na psicologia tem essa questão, né? Os relacionamentos abusivos, o ciclo do abuso
narcisista, por exemplo, e daí em diante. Né? Você tem os transtornos e você tem também os abusos que partem disso. Então, em parte, aqui eu caso essas duas coisas, já que nesse parágrafo tratando também, me usei de um outro conceito oriundo da psicologia aí. Psiquiatria e psicologia, né? Que é a questão da dissonância cognitiva. Então, continuo aqui com a questão do ciclo do abuso político e ideológico. Inclusive, um dos temas que eu tenho escrito, assim, né? Embora não divulguei ainda, aos poucos, é justamente uma questão entre política e abuso psicológico. Né? Como que isso funciona de um modo mais profundo, né? Que é um tema bem interessante, assim. Continuando, tudo isso porque aquela primeira perspectiva foi mais valorada e tomada como o norte supremo, expandindo-se e mesclando-se com outros meios ainda mais irrealistas até as raízes da obsessão e da fixação de ideias e normas. Com efeito, a privação do olhar verdadeiramente realista sobre as coisas é a origem dos grandes danos. Inclusive, né, fazendo um adendo aqui, quando então eu falo com vocês aí de uma filosofia egóica, né, que seria, ou pelo menos a minha tentativa de criar uma filosofia mais realista possível, na verdade, apesar do conceito aí de egóico, né, que tem a ver com egoísmo e tal, não é algo né, cuja tendência é a negatividade. Pelo contrário. Então, se levarmos uma filosofia egóica enquanto uma filosofia realista, vemos isso aqui, ó. A privação do olhar verdadeiramente realista sobre as coisas é a origem dos grandes danos. Né? Portanto, para evitar esses grandes danos, só uma filosofia verdadeiramente realista poderia nos ajudar. Em parte é o que eu tenho tentado trazer aí, através disso que venho chamando de filosofia egóica. Então, parte do sentido de egóico é também observar aquilo que inclusive eu falo aqui nesse texto anteriormente, que é a realidade egóica do mundo. Então, em certo sentido, quando a gente vem com ideologias, quando a gente vem com ideais, com outras pressuposições, né, na verdade a gente está indo para além do que o mundo nos dá, porque o que o mundo nos dá realmente é uma realidade egóica. Certo? Então, sempre quando a gente tenta criar outras camadas por cima aqui de realidade, isso vai ter um custo. Né? Em parte é o que eu estou dizendo aqui no texto. Então, isso tem tudo a ver com isso aqui também. Ó. Tá? O próprio Nietzsche escreveu aqui o que é o idealismo, digamos assim. Né? Ele é a fuga do real. É a incapacidade de conceber a realidade. Então, você pega e foge dela. Claro que não é essas palavras exatamente que ele usa. Né? Mas esse é o sentido que ele dá para a coisa. Ou seja, que essa questão da idealidade, do idealismo, e trazendo, né, mais contemporaneamente aí, das ideologias, embora ele não use essa palavra, é na verdade uma tentativa de fuga da realidade. Né? Ou seja, para mim seria, né, na minha opinião já agora, uma fuga da realidade egóica do mundo para a criação de uma outra realidade. Né? Então se começa a criar pressupostos dentro dessa realidade que devem reger o mundo real. É como se fosse uma metafísica, né? Só que não religiosa, no caso. Né? Então, os religiosos, em parte, eles tendem a fazer isso. Eles criam um mundo paralelo e querem que aquele mundo paralelo tenha regras que mandem no mundo real. Eles também estão fugindo da realidade egóica do mundo. Né? Mas os ideólogos políticos também, muitos deles fazem isso. Ou seja, criam uma realidade paralela, digamos assim, e através das leis internas a essa realidade paralela, eles querem julgar a realidade do mundo. Né? Ou seja, uma espécie de moralização do mundo, né? Só que a partir de pressupostos falsos. Tá? Continuando. A segunda perspectiva, porém, agora sim entrando então nessa perspectiva mais voltada para a observação da multiplicidade inerente ao mundo e às coisas. A segunda perspectiva, porém, jamais é aniquilada. Sua base realística explica até mesmo a razão do ilusionismo da primeira perspectiva, já que no cerne desta permanece pressuposta a existência de algo comum e social. Por exemplo, um bem comum qualquer, enquanto apenas aquela, ou seja, aquela primeira perspectiva, poderia antever a segunda perspectiva, desculpe, enquanto apenas ela poderia antever de onde realmente nasce tal elemento comum, o qual surge precisamente da interseção de interesses em si individuais e, portanto, distintos em sua fonte,
e cuja objetividade só vem a existir secundariamente, muitas vezes apenas enquanto convenção, porque dentro daquela fonte o que impera é antes a subjetividade, e as convenções nascem precisamente ou do acordo entre subjetividades ou da sugestão e imposição oriunda de determinadas percepções e valorações subjetivas. De fato, seres humanos geram convenções a fim de alcançarem certa comunidade de meios e opiniões e assim estruturarem uma vida sobremaneira agradável. O abuso das convenções, porém, multiplica as regras e os meios impositivos, destruindo muitas vezes a individualidade e liberdade. Ao final, as próprias convenções não são vistas enquanto tais e passam por coisas fixas e verdades absolutas. Os indivíduos já não as enxergam como convenções autorizadas por eles próprios, mas como algo a ser adorado e imposto a todos, forçado dogmaticamente. Um pouco do que eu já tinha falado, né? Que eu ia chegar justamente aqui, na questão das convenções. Mas esse parágrafo é importante justamente porque ele une todos os conceitos do texto, né? Ele vai unir o bem comum com o interesse e com a convenção. Então eu explico aí o que para mim é a ligação entre essas coisas. Tá? E aqui esse texto, não à toa, eu não cito outros autores. Por quê? Porque são assuntos que, embora, se a gente pega assim, ó, bem comum, tem autores que tratam. Convenção, tem outros autores que tratam. Mas essa ligação eu não vi em outros autores. Então, como aqui é uma questão bem minha, assim, é por isso que esse texto é o tipo de texto que eu não citei nenhum outro pensador, etc. Né? Embora é algo que eu faça em muitos outros artigos, né? Aqui eu não fiz isso porque são ideias propriamente mesmo daquilo que venho pensando mais intimamente, digamos assim, né? Não é para ser um estudo acadêmico para interpretar autores, mas já um pensamento, uma tentativa de pensamento próprio mesmo, uma interpretação própria das coisas. Embora, obviamente, vários conceitos são usados aqui, né? São naturalmente pensados por outros também. Então, bem, esse parágrafo é um pouco mais complexo, né? Justamente porque eu tento unir esses três conceitos, né? E dar aí a coesão entre eles. Então, por isso ele fica um pouco mais denso. Mas aí quem quiser depois dar uma relida com calma, né? Que eu acredito que ele vai ficar um pouco mais claro. Mas basicamente é isso. Vocês, o que eu digo aqui, né? Em termos gerais, assim. Só da segunda perspectiva da observação da multiplicidade, né, e do tratamento dos indivíduos enquanto tais, ou seja, enquanto indivíduos, né, é que você consegue perceber o ilusionismo, entre aspas, daquela primeira perspectiva que concebe as coisas como bens comuns, ou bens comuns que existem entre as coisas, entre as relações. Por quê? Que só a partir da segunda perspectiva. Porque você precisa, para chegar na causa desse bem comum, nos próprios indivíduos, né? Já que a percepção está neles. Então, aí que entra a subjetividade. Então, cada indivíduo em si ele está percebendo o mundo de uma forma. Embora, obviamente, tenha consonâncias, porque nossos órgãos têm certa semelhança e daí em diante. Então, porém, tem uma carga de subjetividade, certo? E junto com essa carga de subjetividade estão aliados interesses também. Então, cada um, no jogo dos valores e nos jogos sociais, ele tem os seus interesses, que são distintos também. Então, primeiro a gente tem que pressupor uma subjetividade distinta, né? E segundo, a gente tem que pressupor interesses distintos nas relações. E da onde que nasce então aquilo que seria o bem comum, né? Aquilo que os indivíduos acabam tratando como algo em comum, justamente daquilo que eles têm enquanto uma interseção de interesse, ou a partir de uma interseção de interesse. O que é interseção? Vocês sabem da matemática. Né? Quando a gente tem vários conjuntos, aquilo que está, digamos que no meio de todos os conjuntos é a interseção entre os conjuntos. Estou falando da matemática, eu acho que é mais claro, né? Mais imagético, digamos assim, para pensar nisso. Então, os conjuntos são isso. A interseção, né, desses conjuntos é isso. Então, nesse sentido, o que é a interseção dos interesses? A gente tem um tanto de indivíduos, né, na sociedade que estão valorando as coisas segundo a sua individualidade, sua subjetividade e daí em diante. Só que vai ter um meio, né, onde esses interesses eles confluem. Né? A essa confluência a gente chama de bem comum. Então não é que esse bem comum ele exista por si só. Não, ele existe da interseção. Inclusive esse bem comum ele pode mudar. Né?
esse bem comum pode mudar. Então, por exemplo, o que numa sociedade é um determinado bem comum e outro pode não ser. Em uma época é um bem comum e em outra não pode não ser. Então, por exemplo, a vela, todo mundo precisava de vela antes. Né? E a vela, então, poderia ser um bem comum de determinada época. Depois, as necessidades individuais pela vela acabaram, porque se foi criando outros produtos. Então, a vela já não é um bem comum, entre aspas, certo? Não. Por quê? Porque ela perdeu sua necessidade, o seu uso, sua utilidade. Então, nesse sentido, os indivíduos, então, não têm interesse por ela. E se não tem o interesse deles, não tem por que a vela estar nesta interseção de interesses. Certo? E, portanto, ela não é bem comum. Ou seja, muitas pessoas não estão buscando aquilo. Mas para a maioria das coisas a gente pode pensar dessa mesma forma, que eu dei o exemplo da vela, né? Mas muitas coisas são assim também. Por exemplo, desde questões, né, da economia, produtos mesmo, até questões morais mesmo. Então, mesmo a moral, se vocês pensarem bem, ela está estruturada segundo isso. Então, as pessoas têm determinados interesses, né? E nessa interseção dos interesses vão se criando moralidades. Tanto que as épocas mudam e as moralidades também mudam. Nenhuma moral é eterna, digamos assim. Né? É claro que tem coisas que permanecem entre as eternas porque elas continuam de alguma forma imperando. Por exemplo, a acreditar que o assassinato é uma injustiça. É algo que existiu de algum modo em praticamente todas as sociedades. Né? Umas tratavam isso de mais ou menos, mas digamos que esse sentimento em comum, né, contra um assassinato injusto, ele de algum modo existiu, né, nas várias sociedades. Mas por que ele existe? Porque eles, primeiro, os indivíduos têm a necessidade de conservação. Então, parte deles mesmo, a autoconservação. Se tem autoconservação, ninguém quer morrer. É uma coisa óbvia. Se você não quer morrer, aí você joga isso para os outros. Você também não quer que seus amigos, sua família, por exemplo, morram. Não porque você é um altruísta, mas porque você gosta deles. Então, eles te dão prazer, eles são parte do seu meio, eles te ajudam, etc. Então, você quer eles como um complemento da sua própria força, né? Da sua própria vida e daí em diante. Então a gente começa a cuidar do que está em volta. E quando vai pensando na sociedade, né, como várias pessoas vão pensar, vão ter o mesmo interesse, digamos assim, em não morrerem, elas vão e criam leis, né, e daí que nascem as convenções, que estão aqui também no parágrafo, ou seja, elas criam convenções para meio que fixar, né, de algum modo, esses interesses, né, para colocar em uma outra esfera um pouco mais normalizar, no sentido de norma, né, esses interesses. Certo? Então, a gente pode ver isso desde as questões morais até as questões econômicas e daí em diante. Todas elas têm o que em comum nesse sentido da interseção dos interesses. Né? Então é mais ou menos isso. Tá? A ligação entre essas coisas. Então, entre bem comum, ou melhor, interesse que vem antes, né? Bem comum e convenção. Certo? E o problema que se tem, então, quando começa-se a criar bens comuns que estão fora dessas esferas de interesse, do interesse individual, e começa a abusar, e, portanto, das convenções daí em diante, é o que eu estou relatando aqui. Próximo parágrafo. Engana-se aquele que tem na primeira perspectiva a causa da verdadeira união social. Aqui eu entro com outro assunto, embora que está dentro, né, do assunto geral. Na verdade, é justamente da exacerbação dela, ou seja, dessa primeira perspectiva, que parte a atual desagregação social, uma vez que as idealidades a partir dela produzidas obliteraram os meios para satisfação das necessidades individuais reais, alheias por sua própria natureza distinta aos meios demasiado generalistas, impessoais e de hierarquia pré-determinada e não espontânea ou fluida, como, por exemplo, as tentativas de soluções estatais, ou as tentativas de solução estatais. Então, basicamente aqui,
o que a gente poderia pensar, né? Vulgarmente, que na verdade é na ideia de bem comum que existe, ou a partir dela que existe o que se chama de união social, ou uma unidade social, certo? Mas na verdade eu trago a ideia oposta, que eu falo que, em grande medida, a desagregação social atual, né, que a gente vê essa confusão de hierarquias, de valores, de tudo, né? E a oposição da sociedade, em termos, né, conflitos civis, oposições políticas muito mais fortes que em outras épocas e daí em diante. Né, toda essa desagregação, entre aspas, né, porque também esse conceito pode ter outros sentidos, ela é causada por aquelas irrealidades nascidas daquela primeira perspectiva. Então, quando se pega a ideia de bem comum e começa-se a torná-la mais abstrata e criar-se ideologias, ideais, idealismo em cima delas, ou em cima dela, né, o que se começa a fazer? Começa-se, então, a obliterar, a partir daquelas idealidades, os meios para as satisfações reais. Por quê? Porque então se começa a buscar o irreal, né? As pessoas começam a buscar o irreal e a própria vida real começa a ser danificada. Né? Por exemplo, com aquela ideia que eu já tinha mostrado anteriormente. Ou seja, quando se começa a querer enfiar o conceito de igualdade em tudo, você começa a cometer também injustiças. Porque é aquela questão da cama de Procrusto. Procrusto, né? Que é o grego, certo? O mito grego. O que é essa cama dele? Você colocava ali uma pessoa, né? Só que ela não cabia na cama. E você ia e decepava as partes que não que ultrapassavam o tamanho da cama. Então, para a igualdade que se quer acontecer, você precisa fazer isso. Você precisa pôr as pessoas numa cama e cortar, digamos assim, um pedaço delas até elas caberem à força dentro do seu ideal. Né? Isso é o que tem acontecido. E que, aliás, já aconteceu de modos piores, né, em regimes que tentaram essa igualdade de um modo forçado. Então, nesse sentido, você precisa destruir os meios dos indivíduos reais, né, e os interesses reais deles para, então, colocar em cima deles os interesses alheios, né, e advindo desses conceitos demasiado, então, como eu escrevo, generalistas, impessoais, né, e daí em diante. Certo? Então, basicamente isso aí. Acho que a cama de Procrusto serve como uma ilustração interessante para esse trecho. Tá? E o final do texto, então. De outro lado, a segunda perspectiva não leva, como parece à primeira vista, a oposição completa dos indivíduos, já que diferença não implica oposição. Então é uma questão lógica. Diferença não implica oposição. Pelo contrário, para a satisfação de necessidades reais muitas vezes, preciso a associação. A diferença é que tal perspectiva traz a associação, ou seja, a associação entre indivíduos mesmo, segundo necessidades concretas, baseadas em valorações subjetivas e escolhas racionais. O que se chama de razão só existe no cérebro individual, não em um ente abstrato fora dos indivíduos. Enquanto aquela, ou seja, a primeira perspectiva, muitas vezes traz o agrupamento segundo necessidades artificiais, abstrações objetivas, entre aspas, e conceituações quiméricas. Com efeito, se aqui um dos clamores é todos em fila segundo a lei impositiva da máxima igualdade ideal, lá, ou seja, segundo a outra perspectiva, um desses clamores se torna nos associaremos segundo uma mínima interseção comum, a fim de, ao mesmo tempo, satisfazermos nossas necessidades diversas e mantermos nossas liberdades. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, então, um pouquinho dos comentários aí sobre o texto. Né? Não sei se consegui explicar bem alguns trechos aí, ou se na verdade mais aprofundei, portanto tornei mais complexo a coisa. Mas não é um texto muito óbvio, então quem quiser lê-lo para tentar então aprofundar um pouquinho nas questões aí por si próprio, eu vou deixar nos comentários o link. Então é isso. Qualquer dúvida ou críticas, pode deixar nos comentários. E até mais, pessoal. Abraço.